Fala, meu irmão André. E aí, já tá valendo, André? Eu tenho que começar assim. Se eu não começar perguntando pro André se tá valendo, ele fica chateado. Primeiro podcast, todo podcast, meu abertura tem que ser assim, Dedé, tá valendo, Dedé? Eu já posso falar, tô autorizado? Hoje eu tô com o meu irmão aqui, um amigo, uma pessoa que mora no meu coração, aprendeu a fazer, conhece minha família, já chegou por em casa, já comemos junto, aí já virou da casa, já sabe onde é que eu moro, já tá convidado para ir lá de novo quando quiser. Vambora. A gente assim, já faz convite até para churrasco, a gente convida direto no ao vivo. Churrascão é bom demais, hein? Ei, irmão Nilo Portela, professor de inglês, Teacher Nilo Portela. Já pode encontrar ele no Instagram, Teacher Nilo Portela. Isso aí. Tem o Inglês Vivencial, tem a Fluência, Jornada da Fluência. E já foi 15 anos de jornada como professor. Mais de 15 anos de prática, meu. Ixi, então a gente tem muito papo aqui para falar a esse respeito. Eu queria conversar com você hoje um pouquinho a respeito do inglês, a respeito de todo esse seu lado profissional e encaixando isso em vários aspectos, no aspecto cristão, no aspecto de profissão de outras pessoas, também no aspecto familiar, né? E eu queria ir conversando com você sobre isso, mas antes disso tudo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dissesse um pouco da sua história, de como você começou no inglês e tal. Beleza. Bom, pessoal, tudo bem? Professor Nilo Portela. Bom, eu comecei apaixonado pelo inglês, né, cara? Todo mundo que fala uma língua, primeiro se apaixona por ela. Então, não adianta você... eu gosto da língua. Não, você tem que se apaixonar. E quando você se apaixona, você se entrega. Mais ou menos ali com 11, 12 anos, eu decidi começar a estudar inglês. Entrei no cursinho, fiquei mais ou menos um ano, só que como eu era menino, não tinha propósito de fato definido, eu saí. Só que o que eu aprendi. E a minha vontade de estudar de forma não sistemática, ela continuou. Eu estudava ali um pouco, aquilo outro. Quando eu cheguei... Você começou a aprender só o que você queria, na verdade. Só o que eu queria. Aí tô curioso aqui para aprender um negócio do videogame, para fazer um macete aqui. Como é que eu faço um macete aqui? Peraí, deixa eu aprender aqui. Aí jogando Zelda, entender o que eles estão conversando. Zelda, joguei Zelda. Age of Empires, joguei também. Age of Empires, esses jogos. Então, antigamente os jogos eles não eram online, né? Eles eram todos offline no console. E muito falado no console também, né? Exatamente. Era várias tags faladas e as caixinhas de diálogo aparecendo em inglês. Exatamente. Ou você em japonês, mas o meu negócio era inglês. Ou você traduzia ou já era, né? Ou já era. Principalmente esses jogos de RPG, né? Que você não conseguia cumprir o objetivo. Exatamente. Ou então você encurtava as coisas, não perdia tempo e tal. Então, eu fui crescendo nessa coisa da paixão da língua. Quando eu cheguei ali no final do ensino médio, que eu entrei na faculdade, eu passei para a faculdade de letras, eu falei, agora eu preciso estudar. E aí eu entrei e comecei de fato, me dedicar com intensidade no negócio. Foi quando o meu irmão, que era na época professor de inglês, ele decidiu, ele tinha direito a uma bolsa integral, ele me deu essa bolsa e aí eu fui estudar. Fui estudar, me dedicar e a partir daí eu fui crescendo nesse processo. Nesse caminho, eu comecei a dar aula em um determinado cursinho. E nesse mesmo cursinho que eu estudava, eu fui convidado para ser professor. Aí a paixão só cresceu, né? Isso foi aí meados de 2006. Então, daí já vai para mais de 16 anos, em torno de 16 anos de caminhada. Cursinho de idioma, colégio, ensino regular, desde a educação infantil até faculdade. E agora eu estou trabalhando com aulas online, né? Aulas ao vivo ali, presencial, com a pessoa diretamente, mas online. Então, hoje, essa é o que eu estou fazendo atualmente. Né? A sua forma de trabalho hoje é mais online. Você forma turma em forma individual, Exatamente. Aí depende do nível do aluno, do objetivo. Eu trabalho com basicamente três produtos. Né? O que eu chamo de a jornada da fluência, que é uma estratégia diferenciada, onde a pessoa ela não vai ser somente meu aluno. Eu vou estudar, vou ter aula com o Nilo. Aí o problema da aula é o seguinte, você tem uma aula hoje, aí você espera o aluno na outra semana, ele não estuda nada, porque não sabe estudar. Aprender línguas é estudar todo santo dia. E aí o cara chega na outra semana e você pergunta do que foi estudado e ele não lembra. Esse é o problema da aula, porque a aula gera dependência. Você não consegue avançar com ele. A aula gera dependência do professor. Se não tiver aula, a pessoa não aprende, porque ela não estuda. E aí eu criei a Jornada da Fluência. A Jornada da Fluência é para quem está começando do zero, mas não sei nada de inglês. Vem para mim que eu vou te destravar, eu vou te ajudar a destravar. E como é que isso vai acontecer? Eu vou ensinar você técnicas, estratégias de você estudar sozinho. E você precisa dedicar 20 minutos por dia. Você só precisa de 20 minutos todo santo dia.
E lá você tem uma plataforma, nessa plataforma você tem acesso às informações que você tem que estudar ao longo da semana. Então você estuda 6 dias e o 7º dia é o momento de bater papo comigo, onde você vai consolidar aquilo que você estudou. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos estudar sobre números. E aí você tem lá tudo o que você precisa fazer ao longo dos 6 dias para você saber os números. Aí quando chega na nossa aula, a gente vai treinar. Aí eu vou te fazer uma série de perguntas sobre números. Por exemplo, what is your telephone number? Não me pergunta nada, não. Toda vez que Mas essa aí eu entendi. É 98805. Tá vendo? Mas só não sei falar em inglês. Mas entender eu sei, por causa dos jogos também. Tá vendo? Então, existem perguntas cuja resposta tem que ser número. Você tem que prover o número. Então, você tem que saber. Aí, na hora que a gente vai conversar, a gente vai treinar isso daí e aí você vai fixar aquela informação. Entendi. Então, se acontecer de nós não termos o nosso encontro, você estudou. Só faltou consolidar. Então, a jornada, ela te impulsiona a aprender a aprender. E aí eu vou trabalhar então eu diria que na jornada você vai incentivar o aluno a não depender de você. Exatamente. Então você é um professor do contra. Por aí. Você é um professor do contra. Tipo assim, eu quero que você aprenda sem depender de mim. Peraí. Na verdade... Você, cara, é bom mesmo. É esquisito, né? É uma desconstrução disso. Na verdade, o que acontece? Cada pessoa, eu acredito assim, até como cristão, nós somos sacerdotes, nós temos o nosso sacerdócio, nós temos condições de fazer a coisa acontecer. Hoje em dia, Júnior, nós temos informação em tudo quanto é lugar. Tudo que você precisa está disponível. O ponto é, o que você pode fazer para poder crescer? Que tipo de informação me é relevante? O que eu posso fazer para que isso realmente me traga resultados? Então, o que eu faço? Eu ensino o meu aluno na jornada, ele não é aluno. Ele é, sim, como se fosse como se eu me coloco no lugar de um guia turístico. Eu levo a pessoa a caminhar por essa trilha, por essa jornada, por esse lugar que ele vai caminhar. Então, você é meio que o GPS da galera. O GPS, o guia turístico, o guia de turismo. Tipo um personal learner, um personal de aprendizagem. Nossa, um dia eu vou falar bonito assim. Tá vendo? Personal learner. Então, na jornada, você aprende a aprender. E daqui a um ano, quando você terminar a jornada comigo, você vai continuar estudando. Por quê? Porque você já não precisa mais depender de um professor. Você se torna ativo. Porque uma pessoa que aprende mesmo, um bom aluno, ele é uma pessoa ativa. Toda oportunidade de aprender a língua é uma oportunidade que ele vai aproveitar. Então, na jornada, que é um dos produtos com o qual eu trabalho, um dos serviços com o qual eu trabalho, você se torna uma pessoa autônoma no seu processo de aprender. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou aqui no começo sobre jogos, aí me interessou. Aí é a praia que eu gosto. Aí eu gosto. Joguei muito Counter-Strike na Lan House. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que eu ainda não tenho essa graça, mas se eu tivesse um filho e eu quisesse ensiná-lo já as 2 linguagens, já desde bem pequeno, ensiná-lo português e inglês já de casa. A gente consegue fazer isso através de jogos ou através de alguma coisa educativa, ou através de... Dá uma dica pra gente aí, dá uma ajuda pra gente. Para quem é pai e que quer deixar o filho... Sim, eu quero deixar meu filho aqui mais ou menos, porque quando ele tiver uns 6, 7 anos, que ele já souber escrever as primeiras coisas e tal, eu vou botar ele para fazer aula com o Nilo. Mas eu já quero deixar ele mais ou menos. Sim. Mas quero ensinar o menino que ele precisa aprender o inglês. Quanto mais cedo o seu filho tiver acesso à língua, melhor. E o quão cedo é cedo? O quão cedo for cedo possível. Então, se ele for um bebê e você já conseguir dar a ele contato com a língua, já é uma coisa boa. Então, se você puder, conversa com ele. Coisas básicas, blue, black, yellow, ball, doll, algumas coisas que são tão fundamentais, mas que aquilo vai sendo introspectado, aquilo vai entrar na cabeça da criancinha, mesmo que ele não tenha consciência. E aí eu falo da minha experiência com meu filho. Meu filho tem 4 anos hoje, e ele conversa comigo em inglês. Ele conversa tudo? Claro que não. Mas eu já falei para ele. Ele não conversa tudo nem em português, é um menino de 4 anos? Olha que ele conversa muita coisa. Mas eu já falei para ele o seguinte, a partir dos 5 anos eu não vou mais falar português com ele. Então eu estou preparando ele para quando ele fizer o aniversário dele em abril agora, só falar em inglês. Como é que isso se dá? Trabalhando coisas básicas, ensinando comandos que a gente fala toda hora, senta, levanta, come, bebe, silêncio. Essas coisas a gente vai trabalhando aos poucos e sempre trabalhando o concreto. Por quê? Porque o concreto é aquilo que se vê. Então, se você está falando de uma comida, por exemplo,
Trabalha com ele aquela comida. Você não precisa trabalhar todo o vocabulário, o melhor vocabulário do mundo. Trabalha as coisas elementares. Às vezes você vai lá numa loja e pega um livro de vocabulário básico de inglês, minhas primeiras 100 palavras em inglês. Senta com ele, estuda com ele. Ah, mas eu não sei. Vai no YouTube, pesquisa e coloca lá como pronuncia essas palavras em inglês. Hoje em dia você tem dicionários online que você clica e ele fala, você aprende a falar. A melhor maneira de você ensinar o seu filho é você ensinar aquilo que você sabe. Mas eu não sei inglês. Aprende. Já é uma forma de você se desenvolver. Se você aprender 3 palavras novas todo dia, quantas palavras você não vai saber no final do ano? Então, eu sugiro que você que tem filho, que você tenha o mínimo possível do inglês e passe para ele tudo que você puder. Ele vai, sim, ter muita facilidade quando ele tiver 6, 7, 10, 15 anos. Não tenha dúvida disso. É importante a gente já fomentar isso desde muito novo, para quando ele tiver contato com a língua, ele não achar que é um bicho de 7 cabeças e ter um certo bloqueio, né? A verdade Porque, é que... assim, falando... eu sei que você é professor, não quero te desrespeitar aqui, né? Mas quando eu era garoto e tinha minhas aulas de inglês na nossa escola, eu achava um porre ficar aquele negócio de to be. É o tal do verbo to be que eu não aprendi até hoje o que é isso. Até hoje eu não entendi nada. Mas só ficar aquele negócio da to be. Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ficava repetindo lá. E é isso aí. E a prova era aquilo dali de novo, e no outro ano a mesma coisa. E, enfim, eu não cheguei em lugar nenhum. Aí a o, gente o que eu aprendi de inglês foi meio que na marra, assim, com gamer. Eu aprendi bastante inglês com gamer. Eu aprendi inglês com livros, porque tinha alguns livros de alguns assuntos que eu não tinha em português e eu queria ler. E normalmente é livro relacionado ao joguinho que eu gostava, ou livro relacionado a alguma coisa de informática que eu gostava, e só tinha em inglês. Então eu pegava em inglês mesmo e ficava tentando lá, com um dicionáriozinho, tentando traduzir as palavras-chave e criava um sentido meu daquela frase ali. Ah, então quer dizer que é isso aqui. Eu ia lá tentar para poder ver se era. Aí se fosse, beleza. Se não fosse, eu tentava lá achar mais 1 ou 2 palavras ali para traduzir, para ver se eu achava um novo sentido, né? Eu ficava assim, brincando de sentido para a frase. Se tinha 10 palavras, eu traduzia umas 3, 4 e tentava achar o sentido da frase. Não, mas isso aí é processo, cara. Todo e qualquer indivíduo constrói as suas próprias estratégias de aprender. À medida que você vai percebendo como você é e como você funciona, você vai traçando as suas estratégias. Tem gente que existem estudos que dizem assim, existem pelo menos 3 tipos de aprender, de formas de aprender: visual, auditivo e sinestésico. O visual é aquele indivíduo que, se ele não olhar, ele não aprende, ele tem sempre que ver aquilo. Você pode falar o que for, ele vai ter que visualizar. Talvez o visual não é muito de ouvir um podcast como esse, é mais de assistir no YouTube, por exemplo. Ele tem que assistir. Ele tem que ver a gente conversando, ver os nossos rostos. Tem que ver o nosso rosto, ver nosso gesticular. Exatamente. Agora, tem o auditivo. O auditivo é aquele que não precisa... que está ouvindo a gente agora no Spotify. Exatamente. Ele está mais focado em ouvir do que em ver. Ele aprende ouvindo. Aquele cara que aprendeu de ouvido. Não só música, mas qualquer outra coisa. E existe o sinestésico. É aquele que só aprende fazendo. É aquele que do DIY, do it yourself, faça alguma coisa. Então, esse daí, se você não colocar ele para fazer uma tarefa, ele não vai conseguir aprender, ele não vai pegar a coisa. Eu acho que eu sou esse último aí. Eu só aprendo as coisas fazendo. Fazendo. Tem gente que tudo que faz é copiando, é visualizando, quer colocar logo na prática para poder sentir. Sabe aquele indivíduozinho, quando era menino, que ele pegava o carrinho Hot Wheels, que ele desmontava todinho, sabia como é que eram as peças para poder montar de novo? É o sinestésico. Ele tem que treinar, ele tem que testar. Então, que eu fazia isso aí também, cara. Você tá entrando na minha mente? Eu fazia isso aí, porque eu desmontava os carrinhos de controle remoto. Porque eu cismava que eu queria descobrir por que quando eu apertava para direita, ele ia para direita. Ele ia para direita. Aí eu queria descobrir o que acontecia que ia para direita. Aí eu desmontava o carrinho todinho, apertava o botão para direita, via o que mexia. Falei, então ele mexe aqui, que mexe ali e vira roda. Então, aí depois eu montava de novo, aí botava o carrinho lá e ia brincar. Então, mas primeiro tinha que saber como conhecia. Nosso querido Júnior aqui é sinestésico, tende a ser sinestésico, faz as coisas no contato. Pô, cara, esse podcast está me ensinando muita coisa. Tô aprendendo sobre mim aqui, tô vendo aqui, eu tô conversando aqui com você, agora tô voando. Tem um monte de coisa que eu faço que é assim. Até as próprias, a parte de design, de marketing, de tudo isso, eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto de sentar e fazer. Eu vou criar um site. Eu não consigo simplesmente parar com você aqui e vamos planejar o site. Eu planejo o site todo. Se a gente não sentar para fazer, eu fico chateado. A gente tem que botar lá e botar ali. Aí tá ali. Aí agora nós estamos vendo ele. Tá pronto. Aí agora
Beleza, agora dá para eu... agora sim, agora a gente pode conversar, que não vamos puxar para cá, a gente puxa na hora, faz na hora. Vai fazendo. Vai executando, e vai executando a tarefa, né? Então, isso aí que você está falando é interessante. Quando se trata de aprender idiomas, se você não aplicar, não vai dar certo. O que eu quero dizer com isso? À medida que você cresce, existe uma pirâmide, eu não vou lembrar o nome do autor que criou essa pirâmide, mas nessa pirâmide nós temos algumas coisas que você faz e essas coisas elas são passivas. Ouvir, ler, escrever, essas coisas elas são passivas. O que é isso? Elas têm níveis de aprendizado. Eu já vi essa pirâmide, estou tentando lembrar o nome também, mas é difícil. É a pirâmide do aprendizado, não lembro o nome do autor. Ouvir, você tem uma capacidade de absorção. Ler, você tem uma capacidade maior. William Glasser, é isso mesmo, a pirâmide de William Glasser. Na pirâmide de William... O André sabe de tudo. Não é, eu não sei como que o André sabe todas as coisas. Toda vez que a gente tem um podcast e que a gente tem uma dúvida, o André sempre tem a resposta. André é o cara, bicho. Eu não sei por que ele tem a resposta. Rapaz, não sei se tem alguma coisa a ver com ele estar no computador, de frente pro Google. Daqui a pouco ele põe a pirâmide aqui também pra gente. Vacila não. Conta até 3, você vai ver se ele não bota essa pirâmide aqui. Ele é fera demais, rapaz. Mas vai lá, continua, meu irmão. Então, nessa pirâmide, as primeiras coisas que você tem lá no nível de aprendizado, ouvir, ler, olha só. Ler, escutar, ver e escutar. Mas segura com a mão aqui pra gente não fazer propaganda. Elas são aprendizagens passivas. Ou seja, você... O cara é um monstro, né, velho? Essa coisa passiva, ela tem a ver com o quê? Com entrar. Entra. E no inglês, o que entra? É ouvir e ler. O professor falando to be para mim. Exatamente. Você ouve e você lê. Agora, quando você sai do passivo para uma coisa ativa, que é quando você colocar para fora isso, que dentre as 4 habilidades do inglês é falar e escrever, e nesse caso aqui, falar e escrever tem a ver com conversar, debater, reproduzir. Aí você aumenta muito o nível de absorção. Praticar muito mais. E ensinar é o grande lance. Então, a melhor maneira de você aprender alguma coisa é ensinando. Por isso o professor de escola manda a gente apresentar trabalho? Exatamente. Por quê? Porque aí, você né? tem... Já está aprendendo as coisas aqui. Por isso que o professor fica mandando a gente apresentar trabalho na escola. Porque eu hoje em dia não faço mais isso, graças a Deus, né? Porque você tem todo um trabalho para construir alguma coisa e no final você tem que expor aquilo para alguém. Então a exposição, a dialética ali, a comunicação, cara, faz toda a diferença no processo de aprendizagem. A gente está no podcast, meu podcast é bom porque a gente pode contar os casos tudo. No meu tempo de faculdade, eu vou contar isso aqui que é engraçado e tem a ver com isso aí que a gente está conversando. Aí escuta essa aí, André. Você que gosta também dos meus causos. Eu tava lá no meu curso de Ciências Contábeis, eu tinha uma matéria de tecnologia. O professor me passou um trabalho sobre, acho que era ERP, que é um tipo de sistema integrado, né? E eu tinha que estudar sobre aquilo e apresentar para a turma. Aí, ok. Aí eu me posicionei diante da turma e apresentei o trabalho inteiro. Aí o professor perguntou, pessoal, vocês gostaram aí da apresentação do Nelson e tal? E as pessoas, não, gostamos, não sei o quê. Não, vocês aprenderam, o assunto aprendemos. Aí ele olhou para mim assim, ele falou uma frase célebre, André. Ô Nelson, eu sei que você não sabe nada do que você falou. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você falou. Mas você falou com tanta convicção que até eu tô acreditando. Meu amigo, você tá aprovado, tá fechou aqui, mas você falou com tanta convicção que até eu tô acreditando. Porque eu nunca fui hábil, eu podia não ser hábil na matéria, mas eu tenho habilidade para falar em público, para comunicar, para conversar. E eu fiz um esquema lá que eu interagi com o pessoal, coloquei o pessoal para participar e aquela coisa toda. E o professor lá no canto, esse cara, o professor lá no canto olhando eu apresentar aquele trabalho. E no final ele mandou essa daí. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você falou. Mas você falou com tanta convicção que até eu tô acreditando. 10. Vai. Deixa eu tirar logo ele daqui antes que ele vire professor no meu lugar e tire minha vaga. Não, mas foi engraçado, isso aí foi engraçado. E agora a gente está falando sobre esse tipo de aprendizado, de você colocar a mão na massa e de fazer. Não serviu muito para mim, porque o professor descobriu que eu não sabia muito. Mas eu, pelo menos, soube fazer, né? Soube executar alguma coisa que serviu para alguma outra coisa, né? Alguma coisa alguém aprendeu dali. Com certeza. Alguma coisa alguém aprendeu ali. Nem que eu descobri uma nova habilidade, né? Que ali, alguns professores meus diagnosticaram essa minha habilidade de conversa, de
de comunicação, desde o princípio lá. Eu estudei numa escola muito boa, eu gosto muito de falar da minha escola aqui. Inclusive, um abraço aí para todos os professores da Fundação Bradesco. Eu estudei na Fundação Bradesco. Meu irmão também estudou lá. Eu sou um aluno daquela escola filantrópica do Banco Bradesco que ajudou muito na minha formação. E lá na minha escola eu tive um professor chamado professor Maurício, que na quinta série, eu estava na quinta série, ele diagnosticou para mim, ele falou para mim, ó, eu não sei o que você vai fazer, mas com certeza você vai falar bem do que você vai fazer. Que legal. Porque uma habilidade que você tem é essa questão da oratória, essa questão da conversa, de saber falar, de saber se posicionar. Todas as suas opiniões, pode ser que a gente até não concorde, mas você se posiciona bem. Você se posiciona bem nela, você sabe falar, você sabe ter a sua opinião e embasar por que você acredita naquilo. Às vezes a gente não acredita, a gente não concorda com você 100%, mas você sabe se posicionar. Não precisa, mas você sabe se posicionar, pelo menos você sabe dar a sua opinião e trazer, embasar ela de alguma forma. Eu achei aquilo ali muito engraçado e levei aquilo ali para a vida. E acabou que os professores marcam a vida da gente. Você, como professor de inglês, deve ter marcado a vida também de muitos alunos por aí. Eu tenho alguns Você já deu aula onde? Pode falar as escolas que você já deu aula? Pode, né? A gente tá nem aí, tô fazendo propaganda para todo mundo aqui, já fiz a Fundação Bradesco, um abraço para todo mundo aí. Marinete, Eliette, meu professor de português, meu professor de biologia, tem muitos. Eu já dei aula em cursinhos como CNA. Lá em São Luís eu dei aula num cursinho chamado YES, né? Your English School, só lá na cidade, na minha cidade natal. Em Brasília eu dei aula na Coplay Idiomas. Colégio mesmo aqui, eu dei no SESI, até no meio desse ano eu estava trabalhando no SESI de Jardim da Penha, né? E faculdade em Brasília também. CESP e CESP, o nome da faculdade. Então já trabalhei em um monte de lugar aí, cara. Um monte de lugar. E hoje em dia, o que levou você a montar o seu próprio método? Foi algum tipo... Porque a gente faz uma coisa nova, normalmente quando a gente percebe que algo está dando errado, né? Assim, às vezes eu tô aqui, eu tô com a xícara de café aqui na minha mão e tá esquentando a minha mão e eu não tô conseguindo pegar na xícara direita. Eu invento uma xícara que não esquenta na parte externa, que mantém a temperatura interna, porque machucou minha mão. Aí, às vezes, você como professor pode ter passado por uma situação que assim, poxa, o aluno não aprende, mas por que ele não aprende? Por causa disso. Então, eu vou criar uma coisa nova. Foi mais ou menos assim com você? Conta aí como é que foi. Personalização. Uma das coisas que as pessoas, que os cursos pecam, né, por assim dizer, é que você tem um grupo, esse grupo ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, cada um tem o seu estilo de aprendizagem, cada um tem sua forma de aprender e nem sempre nós, como professores, temos condições de atender essas necessidades individuais. E aí o que acontece? Nós temos que seguir o calendário, nós temos que seguir o cronograma. Chega no final do semestre, o aluno que deveria aprender alguma coisa, ele não aprendeu tanto. Por quê? Porque tem uns que aprendem mais, outros menos. E eu não tenho tempo de parar para respeitar o limite, a velocidade de aprendizagem daquela outra pessoa. Então, chegava num determinado momento em que havia muito desnível. E quando chega uma certa quantidade também de alunos, você não consegue personalizar o ensino para todos, né? Não consegue. E as escolas, elas querem muitos alunos, elas têm um objetivo financeiro. Acaba que, quanto maior a turma, eu já dei aula em turma de inglês e curso de inglês com 23 alunos, cara. Entupido de aluno. Aí chega no final do semestre e tem 12. Por quê? Porque as pessoas vão desistindo. Aproveitaram uma promoção, encheu a turma, daqui a pouco esvaziou. Entendeu? Entendi. Então, essa coisa da personalização ela é muito importante. Por isso que eu criei a jornada, porque a jornada ela não depende do professor. Você vai ter que trabalhar por conta, ainda que tenha uma turma. Eu tenho turmas da jornada, eu tenho os alunos, mas cada um cresce da sua maneira. É interessante quando você está trabalhando, quando eu estou trabalhando com o pessoal, na jornada, fala assim, Nilo, eu criei essa frase, mas eu decidi fazer dessa forma. Eu falei, não tem problema. Como você faz não me interessa. O interessa é que você faça. Eu quero que você construa, se desenvolva, aprenda, pratique aquilo que você está fazendo. Então, eu respeito as individualidades na coletividade, dentro da minha estratégia, que é a jornada da fluência. Ainda dentro desse assunto, isso aí foi uma coisa que a gente conversou aqui esses dias, né, André? Estava conversando com o André aqui esses dias sobre isso, porque às vezes a gente vai fazer alguma edição de vídeo, alguma coisa. Eu tenho a minha forma de fazer. Eu tenho o meu padrão, a forma que eu sigo e tal. Sim. Mas o André, às vezes, ele faz uma coisa que é diferente do que eu faria. Mas o resultado final é o mesmo. Então, você aprender a abrir mão de cobrar a pessoa de fazer aquilo que você faria, também é um grande segredo aí também, né? Porque exatamente. A maioria dos professores que estão
como é que eu vou dizer, que eles estão moldados àquele sistema, eles estão tão adaptados àquilo dali, tão moldados àquilo dali, que eles já criaram como se aquilo dali fosse o padrão tradicional e o certo. Como Exatamente. se, entre aspas, se aquilo dali fosse o certo. Então, quando você incorpora algo como certo, você está, entre aspas, dizendo que todas as outras formas são erradas. São erradas, exatamente. Então, se o aluno ele quer aprender inglês, mas ele não quer aprender com livro, ele quer aprender ouvindo o audiobook. Vendo série. Ouvindo o audiobook, aí o professor fica chateado. Não é ouvindo o audiobook, é para ler o livro. Exatamente. Aí quando ele quer ler o livro, o professor manda ele ouvir o áudio. Aí ele não quer ouvir o áudio. Ele quer ler dessa vez agora. Aí quebra, mas a importância essa importância da personalização, né? Do aluno buscar um objetivo comum. Exatamente. Você vai chegar até aqui, né? Jornada, né? Você vai chegar até aqui, seu ponto final é aqui. Agora, meu amigo, a trilha que você vai pegar para chegar lá é por sua conta. Você pode ficar dando volta na montanha devagarzinho, você pode subir íngreme, você pode subir meio de lado, sobe do jeito que você quiser. O importante é que você suba, né? O importante é você chegar no objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. O aluno vai aprender, por exemplo, como fazer um check-in no hotel. Como fazer um check-in no hotel? Eu quero que ele chegue, faça o check-in, pegue sua chave e vá para a sua sala, para o seu quarto. É isso que ele tem que fazer. Negociar valor, tudo isso. Como ele vai fazer isso? Não sei. Eu vou trazer uma proposta. E aí ele vai produzir outras propostas, outras formas de aprender a fazer isso. Entendi. A partir daí, ele vai interagindo. E aí você tem um grupo de 5 pessoas, cada um pensa de uma forma diferente, faz uma pergunta, mas o objetivo no final é você fazer o check-in e chegar no seu apartamento. Então, a ideia é dar autonomia. E outra coisa interessante, por que isso, Nilo? Aí eu vou dar um exemplo de uma professora de matemática, que ela contava para a gente a história dela, como foi que ela conseguiu o TCC dela. Matemática, vocês devem lembrar, em trigonometria tem esse negócio de seno e cosseno, né? Seno é uma coisa e cosseno é o oposto. Então, se seno é 1, o cosseno é 99. É mais ou menos isso daí, é o oposto. Não dá para explicar com detalhes porque, né? Pelo amor de Deus, eu sou professor de inglês. Aí, o que acontece? O seno, ele é o oposto do cosseno. Então, se seno é 25, o cosseno é 185, mais ou menos por aí. E aí, na hora da defesa do TCC dela, a professora dela queria que ela fizesse com base no seno. E ela fez toda a lógica do cálculo com base no cosseno. O resultado era o mesmo, mas a caminhada, o que ela fez, foi oposta. Em vez dela vir por aqui, ela deu a volta por aqui, mas ela chegou no mesmo lugar. E aí ela foi reprovada, entrou com recurso, até que a banca lá resolveu aceitá-la. Então, para mim, o ponto não é como você chega lá. O ponto é o resultado que você chega lá. Eu não sou professor de cursinho, de macete. Você vai trabalhar a fórmula tal para fazer e vai dar resultado. Não, eu quero que você se comunique, eu quero que você interaja, eu quero que você cresça. Tem gente que é mais lento, tem gente que é mais rápido, tem gente que gosta de fazer testando, tem gente que gosta de fazer falando, tem gente que gosta de fazer vendo. Então, aí eu tenho que respeitar essas coisas. Pelo que eu percebo também, Nilo, no seu projeto da jornada do inglês aí, né? No seu projeto, então, você não vai botar um objetivo assim, eu quero aprender inglês. Aprender inglês é um objetivo muito vago. Você vai botar um objetivo específico. E semanal. Eu quero aprender a conversar no desembarque do aeroporto. Exatamente. Eu quero aprender agora a fazer o check-in. Agora eu quero aprender sei lá, ir no restaurante. Agora eu quero aprender... E cada semana você vai treinando algo novo com aquela pessoa para que ela consiga, por exemplo, no final do objetivo macro dela, que era fazer uma viagem internacional, ela conseguir se desenrolar lá e conseguir, através do inglês, se comunicar e fazer a sua jornada, fazer a sua viagem ser prazerosa. Isso é interessante porque, pessoal, uma das coisas que me motiva a continuar estudando inglês é a paixão. E a paixão ela é alimentada diariamente. Então, quando eu faço ciclos semanais de aprendizado, a pessoa, quando chega no final da semana, ela se sente assim, eu consegui aprender aquilo. Então, vamos aprender sobre o alfabeto. Na semana estudando o alfabeto. Chega no final da semana, a gente treina, viu? Viu, Nelson? Você conseguiu falar, soletrar o seu nome, soletrar os nomes tão esquisitos. Melquisedeque, que nome difícil de soletrar, você soletrou perfeitamente bem. Então, você diz, uau, eu consegui. Aí chega na outra semana, ok, vamos estudar sobre como falar sobre dados pessoais. Nome, endereço, telefone, e-mail, CEP. Ok, treinou a semana inteira. Chega no final do ciclo, você está falando disso. Ok, what's your telephone number? Tal. What's your zip code? Tal. Então, você está comunicando. Chega no final, olha, agora eu consegui. Eu consegui comunicar isso. Eu quero aprender a descrever uma foto.
para descrever uma foto, você tem que falar do passado, porque a foto ela é um registro que aconteceu, de algo real. Ok, essa foto foi tirada no ano tal, eu estava com minha esposa, estava brincando, foi legal. Então você conseguiu, e você consegue mensurar os resultados. Isso é muito importante, porque você consegue alimentar a sua paixão. Quando você vai estudar, por exemplo, um cursinho, uma coisa assim, aí você demora muito tempo e parece que não vê resultado. E comigo você vai ver toda semana. E aí, você conseguiu? Consegui. Ah, que legal, agora vamos treinar. E outra coisa, eu sempre retomo. Eu sempre começo fazendo o que a gente chama de warm-up, que é um aquecimento, retomando aquilo que a pessoa estudou. Se tem, depois de 10 semanas, a pessoa aprendeu só letrar, eu pergunto, e aí, how do you spell your name? E você tem que voltar para aquilo ali, porque você se perdeu nesse momento aqui. Entendeu? Interessante isso aí. Agora estou até curioso, estou até pensando em fazer um curso agora do Nilo Portela. 8177-107, entra no WhatsApp e vamos conversar. Não, pode ir lá no Instagram agora, professor. Teacher Nilo Portela. Teacher, né, professor? Teacher Nilo Portela. E vamos embora. Professor de inglês nunca bota professor de inglês. As pessoas não procuram professor de inglês, as pessoas procuram o teacher. Você tem que botar o que as pessoas procuram, né? Não? O cara é do marketing, sabe melhor do que eu. Teacher Nilo Portela, mas fica chique, né? Nome bonito. Eu já falei que seu nome é bonito, não já? Obrigado. Minha mãe podia ter botado meu nome de Nilo também. Ô, mãe. Eu, mãe. Meu nome é o mesmo do meu pai, eu gosto do meu nome também. Engraçado, todo mundo quer me chamar de Danilo. Mas, cara, é verdade esse nome? É esse mesmo? É Nilo mesmo? Não é Danilo, não. Não é apelido? Não, é Nilo mesmo. Nilo. Pega logo aqui minha identidade, veja aí. Não, mas é um nome legal, um nome fácil, um nome simples, né? E para professor, então, é um nome que pega. Qual é o seu professor? Nilo. Professor Nilo. Nilo Portela. Teacher Nilo. Teacher Nilo Portela. É isso aí. Mas agora, Nilo, falamos dos adultos, falamos um pouco das crianças e os jovens. Os jovens. Fala os desafios dos jovens aí pra gente, para eles que o pai agora está lá pensando, o meu filho precisa aprender inglês, mas eu não sei o que eu faço, Nilo, porque o menino não quer aprender de jeito nenhum, já botei ele em 2, 3, 4 escolas, já rodou e não para em lugar nenhum, porque é assim, né? O jovem é assim, ele é teimoso. Se o pai falar que quer que ele aprenda, ele não quer aprender. Só para... mas se o pai falar que não quer que ele aprenda, talvez ele queira. Pode ser que para poder peitar ele goste de aprender, só para poder não falar que... Mas é um negócio meio complexo. Mas e aí, o que você pode dar de dica para a gente agora com os jovens, com essa galerinha aí de 13, 14, Show que já tá se achando espertão, mas ainda tem muito caminho para rodar, né? Tem. Tudo isso se resolve através de uma coisa chamada interesse. Se você partir daquilo que lhe interessa, que interessa o jovem, ele vai entrar. Nós temos um exemplo clássico aqui na nossa frente, chamado Nelson Júnior. Ele falou que o que ele estudou de inglês, ele estudou inglês por causa dos jogos. Então, o que esses jovens fazem é jogar. Por que não começar com o jogo deles? Pergunta assim, qual é o jogo que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar o jogo tal. Free Fire. Ok, então vamos lá. O que é Free Fire? Começa a conversar com ele sobre Free Fire. Daqui a pouco ele está te explicando tudo o que acontece no Free Fire in English. Pronto. Aí daí você já começa a trabalhar um vocabulário, você trabalha um aspecto gramatical. Né? Um negocinho aqui, e aí você vai crescendo com ele. Ele vai pegar a ideia da importância de aprender. Porque, olha, você já parou para pensar que é importante você falar inglês? Imagina se você se torna um profissional de Free Fire. Um cara que ganha dinheiro jogando. Como é que você vai fazer? Você vai depender dos outros? E se for lá para a Finlândia, como é que você vai fazer? Por que não estudar agora? Por que não você se aprimorar para que daqui a pouco você possa se tornar um gamer, um profissional? Então, você começa a trabalhar a partir daquilo que interessa a pessoa e a partir daí você puxa ela e aí, quando ela menos se espanta, ela está crescendo. O importante é trabalhar tudo, mas você começa com aquilo que lhe atrai, que chama a atenção da pessoa. Agora deixa eu te contar uma história aqui, hein? Opa! O nome do podcast é Follow Me. Follow Me. Você acha que é por quê o nome do podcast? Tá vendo? Você acha que veio de onde o nome do podcast? Fala pra mim, dá um chute. Bom. Agora, conhecendo da onde eu aprendi inglês, você acha que esse podcast, o nome Follow Me veio da onde? Isso aqui é de Counter-Strike, não é não? Counter-Strike tem o Follow Me, mas eu via o Follow Me muito num joguinho chamado Comandos Conquer, que eu jogava ele. Nossa! Comandos Conquer tinha o Boina Verde. O Boina Verde era um mais fortão e que ele era tipo o líder da equipe. Toda vez que você clicava no Boina Verde para poder jogar, ele falava, Follow Me. Você clicava nele, Follow Me. Aí ele chamava todo mundo para ir junto com ele. Tipo assim, ele chamava todos os outros bonequinhos para ir junto com ele, que ele era meio que o líder
do Khan, assim, meio líder do pessoal. Então aí eu gravei o Follow Me na minha mente e veio agora essa oportunidade de... O nome de um podcast. Falei, um nome bom para o podcast, siga-me, Follow Me. Se enquadra, né? O podcast, seguir o podcast. Siga-me, Follow Me. Então veio do Boina Verde, lá do Comandos Conquer. É antigo, viu, gente? É antigo, mas era legal, era divertido. Era uma fase de... Era um joguinho de estratégia militar e... Era bem RPG mesmo, assim. Tinha vários bonequinhos ali verdes, né? Então... Cada um tinha uma habilidade. Cada bonequinho tinha uma habilidade. Um era o atirador de elite, o outro comandava, era piloto, o outro jogava granada. O Boina Verde ele era o cara que fazia quase tudo, assim, no jogo. Era o oficial da guarda. Era o que a gente mais usava, que ele era o cara que fazia quase tudo. Ele se enterrava na areia, ele fazia um monte de coisa. Era engraçado demais. Mas, enfim, isso aí é papo para outro podcast. Não é um podcast de gamer hoje, não. Mas eu vou fazer um podcast gamer aqui, vou fazer com o André. Vou botar o André aqui para falar com vocês. Porque o André tá sempre escondido atrás das telas ali. Vou trazer outra pessoa para operar, eles vão falar de gamer aqui, tá, André? Só que aí você tem que falar comigo sobre Counter-Strike, jogar Doom. Doom, meu Deus. Se você nunca jogou Doom, você vai ter que aprender o que é Doom para poder vir conversar comigo. Se você nunca jogou Doom, não tem que falar comigo, não, meu irmão. Duke Nukem. Duke Nukem. Você também é da minha época, hein? Poxa. Pegou na ferida. Red Hot. Já jogou Red Hot na motinha? Aham. Rapaz. Ai, meu Deus. Acho que eu tô ficando velho. Mas foi aí que a gente aprendeu inglês. Pelo menos foi aí que eu comecei a aprender inglês. As poucas coisas que eu sei vieram dos jogos que eu brinquei no passado. Agora deixa eu falar uma coisa interessante. Quando é que, de fato, eu estou aprendendo? Quando eu tenho que, assim, rapaz, isso aqui é um sinal de que realmente eu estou começando a crescer no inglês. É quando você começa a sonhar. Quando você começa a sonhar, você falando inglês, é porque o seu cérebro ele já está tão dentro, tão conectado à língua, tão atrelado, que se torna uma coisa comum. Quanto mais comum a língua, melhor. E à medida que você cresce nisso, você está sonhando, isso significa que o seu cérebro está dizendo, isso se tornou algo comum para mim. E aí, meu amigo, é só você continuar e deslanchar. Agora, uma coisa muito importante é perseverar. Você não pode desistir, você não pode parar, tem que continuar. Todo mundo que estuda vai dizer para você assim, fiquei 1 ano sem estudar, eu estou um pouco desenferrujado. E enferrujado, né? E enferruja mesmo. É claro que rapidamente ela vai pegar e vai desenferrujar. Se ela continuar, voltar, ela vai pegar. Mas a gente perde muita coisa, porque língua é uso. Quanto mais você usar, melhor você aprende. Agora uma pergunta para você, professor Nilo Portela. Opa! Eu sempre ouvi falar que o estudo de um novo idioma desenvolve certas partes do cérebro que são diferentes e que normalmente quem fala um idioma só não desenvolve aquelas partes do cérebro. Isso é verdade mesmo? Você que é estudioso da língua deve saber, né? Vamos lá. Pessoal, à medida que você vai crescendo, até mais ou menos os 7 anos de idade, você está estabelecendo as conexões neuronais. 7, 8 anos ali, as conexões estão sendo feitas. Depois dali, as novas conexões são raras. Raras são as novas conexões no cérebro. Quando você estuda um segundo idioma, você está forçando o cérebro a criar novas conexões. De tal forma que existem recomendações médicas para pessoas que combatem o mal de Alzheimer. Se a pessoa ela tem uma predisposição ao Alzheimer, ela estuda um segundo idioma, um terceiro idioma, e isso vai retardar o desenvolvimento dessa doença. Por quê? O que é o Alzheimer? É a perda dessas conexões. Basicamente, de forma bem simplória, tá? É a perda dessas conexões. Então, quando você cria novas conexões, você tende a manter um cérebro ativo, um cérebro que funciona, né, sem essas falhas. Então, é muito importante você aprender uma segunda língua, porque você, de fato, cria essas novas conexões. E não importa o período da vida. Porque as conexões elas são formuladas até os 7, 8 anos. Mas depois de 20, 30, 40 anos, quando você estuda um segundo idioma, um terceiro idioma, você cria essas novas conexões novamente. E é algo mágico, fantástico. E aí eu deixo dizendo, eu falo o seguinte, aprender inglês é pensar de uma maneira diferente. Por isso que demora. Não adianta querer aprender rápido. Você tem que construir uma Então aqueles cursos de inglês falam assim, aprenda inglês em 120 dias. Você aprende alguma coisa.
Eu não nego isso. Aprenda em 120 dias, são 4 meses. Aprende o quê? Você aprende. O quê? Mas tipo assim, ele vai ter que ter um bom específico, né? Uma coisa bem específica. Aprenda inglês em 120 dias. É o quê? Exatamente. Aprenda a jogar Counter-Strike. Aprenda a comer no restaurante, a pedir uma pizza. Você aprende. Em 2, 3 aulas você aprende a pedir uma pizza no restaurante, comer a pizza e dizer obrigado e pagar. Okay. Você aprende. Agora, fala em pizza não. A gente tá nessa hora aqui, a gente com fome. O rapaz fica falando em pizza. Ele já falou em pizza no começo. Antes da gente começar, ele falou em pizza. Agora tá falando em pizza de novo. Conheci uma pizzaria aqui na segunda. Não, vamos. Esse vamos, é papo. Vai lá. Agora vamos lá. Eu tenho um primo meu. Ele falou pra mim o seguinte: ele é do Exército. Ele já tá na reserva, já saiu das Forças Armadas. Mas ele serviu na ONU, lá no Haiti, como tradutor. Uau. Aí ele sabe alguns idiomas, mas ele falou para mim que ele não tem interesse pelo inglês, porque o inglês ele falou que é muito normal. Tem muita gente que fala. Olha só. Aí ele fala, se eu não estou equivocado, é alemão. Ele estava estudando grego. A última vez que ele passou aqui na nossa casa. Francês. Tá no Haiti, tem que ser francês. Francês. E tem mais um idioma. Ele fala 4 idiomas. Uau. Além do português, né? Ele fala outros 4 idiomas, só que não fala o inglês, porque ele falou que cada um com a sua mania, né? Cada um seu, cada qual. Ele falou que o inglês é muito normal, tinha muita gente que falava inglês, então ele não quis isso daí não, ele foi só para os mais difíceis. Talvez é por isso que ele foi para o Haiti, né? Com certeza tem alguma coisa a ver, até porque era um campo onde tinha mais, não eram só brasileiros, né? Eram brasileiros, eram ingleses, sei lá, alemão, todo mundo misturado lá, fizeram a tropa da ONU, aí precisava de para passar a ordem para todos. Sim. A ordem era emanada e precisava de alguém para traduzir para todos. Aí ele ficava lá traduzindo lá para os outros. Ele falou que ele ficava o dia todo lá traduzindo as coisas. Uau. As normas, aquilo que era para ser feito, as missões, traduzindo para as outras pessoas, né? Então, você que está assistindo, tem várias formas de você aprender um novo idioma e servir, por exemplo, nas Forças Armadas. Tem vaga para você. Você pode conseguir... agora vamos falar de finanças, né? Sim. Você quer vender... Você tem o sonho de vender o seu produto para fora do Brasil. Primeira coisa que você tem que fazer é aprender pelo menos o inglês. Exatamente. No mínimo, você tem que saber dominar o inglês. Para depois você começar a pensar em outros idiomas também. Se o seu objetivo é o objetivo comercial. Se é objetivo comercial, o inglês está sempre na frente, né? Exatamente. Agora, por que a língua inglesa ganhou esse peso todo? Bom, primeiro pela influência da colonização britânica, né? O reino britânico ali no século do período vitoriano, ele foi um reino assim gigantesco, ocupou, né, o que a gente chamava de Commonwealth, que era os países que faziam parte do Império Britânico, praticamente o mundo inteiro ali. Ele se tornou parte do Império Britânico de alguma forma. China, Índia, Canadá, Estados Unidos, na África, África do Sul, Europa, né? Então, muitos países... Aqui na América do Sul nós temos a Guiana, que chama Guiana Inglesa, né? Então, muitos lugares o inglês ele foi estabelecido ali, foi implementado. E o inglês é uma língua fácil, uma língua simples de aprender. E aí nós temos o Império Britânico que era gigantesco, depois nós vimos a passagem do poder, né? Da hegemonia do poder para os Estados Unidos, e os Estados Unidos eles desbancaram ali século XIX, século XX, com o advento das guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Até com a influência do cinema. Também, tudo, inclusive dos isso. Desenhos. Você vê que na Segunda Guerra Mundial para cá, os Estados Unidos reinou no mundo inteiro. Então, a influência cultural, econômica, financeira, industrial... Tudo isso levou... Se eu sou o cara que tem as coisas na indústria, eu vou implementar... A internet nasceu nos Estados Unidos. Então, ela foi criada ali. A linguagem da internet é o inglês. Então, essas coisas elas cresceram numa proporção tal que ou você aprende o inglês para interagir com essas pessoas, com essas coisas, ou então você vai ficar marginalizado, vai ficar de lado. Você nunca vai abrir seu computador e falar assim, nossa, minha janela está travando. Exatamente. Você tem Você vai falar do Windows, né? Não, o Windows está travando aqui. O Windows está travando, não vai dizer que minha janela aqui, a janela está ruim aqui. Ó. Exatamente. Né? Então, a influência de todos esses fatores fez com que o inglês ele suprimisse outras línguas, como o francês, por exemplo. Até hoje, o francês oficialmente é a língua oficial da ONU, por exemplo. Mas... As pessoas querem estudar o inglês e não o francês. Assim, na sua grande maioria, né? A influência ela é enorme. Entendi. Nilo, o inglês é a língua mais falada do mundo? Não. Não é. Mas é a língua mais importante. Se você só é a língua que te dá mais acesso, né? Só a título de comparação, né?
existem pelo menos 28 a 30 mil artigos em língua portuguesa relacionados à administração. Em todo o mundo da língua portuguesa. Só nos Estados Unidos existem mais de 500 mil artigos sobre administração em inglês. Então você imagina. O meu TCC de ciências contábeis lá, eu tive que ler algumas coisas em inglês também lá, mas naquela técnica das 5, 6 palavras para poder encaixar fazer um sentido na frase. Que o meu TCC foi sobre Balance Scorecard. Aí o tal do Chique, Kaplan e Norton, eu tive que ficar lendo os livros desses caras, eram textos em inglês. Alguns eram traduzidos, mas a maioria deles não. Principalmente os escritos mais originais deles mesmos. Eram todos em inglês, a gente tinha que ficar lá batendo a cabeça e tentando. E outra Era coisa. isso ou nada. Exatamente. Não tinha jeito. O que é mais interessante? Por exemplo, você estudar o autor... Até o dia que eu descobri que se eu botasse a câmera do celular apontado... se eu botasse a câmera do celular apontado e abrisse um aplicativo... Ele traduzia para mim. Aí o dia que eu descobri isso foi fenomenal. Eu imprimi todas as folhas, aí fiquei lá. Eu fiquei pensando assim, quanto tempo eu perdi tentando traduzir palavras. Ajuda, viu, gente? Ajuda. Se você for observar, você vai estudar sobre um determinado assunto. Vamos estudar sobre marketing. Aquele livro Marketing 4.0, cara. Pô, mas ele já tem traduzido. Sim, mas... né? Vamos lá. Vamos imaginar que tem esse cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Peter Drucker, uma coisa assim. Ele tem livros dele traduzidos para o português, show. Mas aí ele lança um livro novo esse ano agora, em janeiro de 2022, e você quer aprofundar. Até esse livro ser traduzido, vai demorar 6 meses, o tanto que você poderia crescer se você tivesse acesso àquela informação. Entendeu? Então, quando você tem um determinado autor, uma fonte... Você pode estudar sobre ele, que alguém que leu e falou sobre aquele assunto, ou você pode ir direto na fonte. Uma coisa é eu ouvir falar do André na boca do Nelson. Outra coisa é ir lá diretamente no André e perguntar para ele sobre a informação. É muito mais fiel do que uma tradução ou um comentário acerca disso. Toda vez que eu comento sobre alguma coisa, eu já estou emitindo a minha opinião acerca daquilo. Não tem jeito. Então, quanto mais acesso à fonte você tiver, melhor. E olha, não tem jeito. A fonte é o inglês. Então, vamos lá agora, para a gente poder finalizar, Nilo. Se o pessoal quiser te procurar para poder ter o professor Teacher Nilo Portela, o Teacher Nilo Portela aí à disposição para poder ajudar e desenvolver o inglês, ou aquele cara que está ouvindo a gente agora, nunca tive vontade de aprender inglês, mas agora eu estou com a vontade sim. Agora eu estou querendo, porque esse cara aí falou uns negócios aí que eu achei interessante, então vou procurar ele. Onde é que ele acha o Nilo e como ele entra em contato com você? Instagram, @Teacher Nilo Portela, ou você pode ir também no meu próprio site, chamado inglesvivencial.com.br. A partir daí você tem contato com o meu WhatsApp, você pode ter acesso no Direct, e aí a gente vai conversando. Um dia você chica assim, Direct. Nilo, foi um prazer, cara, ter você aqui. Prazer todo. Tá bom? Sempre que precisar, quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Aí talvez a gente já volte com outro papo. Vamos falar sobre gamer aqui. Vambora. Já vi que você também é das antigas, igual eu. Jogador de fliperama, jogava Street Fighter. Então nós vamos se divertir aqui muito. Gastei muita ficha. Nós vamos... Não falo de ficha não, porque o André não sabe nem o que é isso, rapaz. Esse menino ali, ó, ele não sabe o que é com a ficha não, rapaz. Ele nunca viu um telefone da Telemar, aquele orelhão. Não sabe o contínuo, né? Não sabe tentar continue não. Não sabe o que é a correria que dá quando você tá no chefão e você tá sem ficha e apareceu lá pra continuar 30 segundos. Tem 30 segundos pra lá catar a ficha. E voltar e botar na máquina, senão você vai ter que voltar no começo. O carinha que tá aqui querendo entrar jogar também. Não. Espera aí, deixa eu zerar aqui. Isso se o cara não tivesse com a ficha, fala assim, não, deixa que eu vou jogar. Botava a ficha dele, ganhava o chefão e ficava com o prêmio. Sacanagem. Tudo isso era só pra ver o desenho passar uns númerozinhos no final, assim, uns negocinhos. E escrever pra lá falar o que zerou. lá em cima. Pra falar que zerou. Só pra falar que zerou. Zerei o jogo, zerei. Esse aí eu já zerei. Eu lembro que eu jogava Mario World. Deu um dia que eu descobri as flautinhas, já acabou a brincadeira. Você sabe, né? Super Mario Bros 3. Você sabe do que eu tô falando, da flautinha, né? O dia que eu descobri a flautinha... Gente, vou encerrar por aqui. Meu irmão, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Então, você que estava escutando a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia e daqui a pouco a gente volta, hein? Até mais. É.